Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast Médicos Atletas. Eu sou Michele Wada, médica e fundadora do Movimento Médicos Atletas, e hoje tenho um enorme prazer de receber essa pessoa que é incrível, que é minha amiga, que o movimento me trouxe essa amizade maravilhosa, que não só se dedica à sua vida à medicina, mas também encontra paixão e propósito no esporte, no autocuidado, na vida ativa. No nosso projeto Transpira, Respira e Inspira, volume Médicos Atletas, a gente mergulha nas histórias de quem sabe que a saúde vai muito além do consultório, né? Então, nossa convidada de hoje é a média-atleta Letícia Gonçalves, ela que é médica de família, nutróloga, praticante de musculação, zumba, menina, ela dança pra caramba, patins, anda de patins, venceu com a foto patinando e também é praticante de corrida. Ela tem uma jornada inspiradora e vocês vão entender o porquê. E ela veio aqui para compartilhar conosco toda essa história. Letícia, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui. Mi, é uma honra estar aqui com vocês do Médicos Atletas, que é esse movimento que eu faço parte e que me orgulho de fazer parte não só porque essa bandeira ela conecta com o meu propósito de existir, né? Mas também porque aqui nesse lugar eu construí amizades muito importantes nos últimos anos, né? Começando por você. Então aqui a gente tem a oportunidade não só de encontrar nossos pares, né? Que são pessoas que pensam, têm valores parecidos com os nossos, mas também que nos possibilitam novos projetos como esse aqui, né? Então, assim, eu posso dizer que os médicos atletas, como inclusive network na minha vida, proporcionou encontros, assim, realmente de grande florescimento, como a gente diz na psicologia positiva, né? Eu sou mais feliz depois que me tornei uma média atleta. Verdade, Lelê. E Lelê é experiente em florescimento. É capaz, né? É capaz dela falar aí na nossa conversa ao longo da nossa jornada um pouco dessa experiência dela. E eu queria, Lelê, por curiosidade, saber como é que você conheceu o movimento Médicos Atletas? Sim. 2021, através do Instagram, coincidentemente, tanto eu quanto a Mi já estávamos dentro do movimento da medicina do estilo de vida. E assim, e por acaso, alguns posts em comum, né, para quem fica postando e pesquisando a respeito de medicina do estilo de vida, eu encontrei. Eu encontrei os médicos atletas e eu comecei a ver, tipo, falei, ué, o que é isso aqui? E quando eu comecei a conhecer principalmente ali os stories, os posts dentro do Instagram mesmo, eu falei, ué, eu acho que eu posso marcar e compartilhar aqui no meu Instagram os médicos atletas quando eu estivesse praticando alguma atividade física. Nessa época especificamente, em 2022, eu fiz 40 anos. E em 2021 eu voltei a patinar, porque eu patinava na adolescência. E aí aquele movimento o silêncio que a pandemia trouxe para as nossas vidas, né, que você conseguiu fazer aquele mergulho de olhar assim, nossa, eu vivia nesse modo operante, às vezes desconectado de coisas que são importantes para mim, mas que ficaram ao longo do caminho, como por exemplo andar de patins, e não andar de patins com o compromisso de performar, mas de divertir mesmo com os meus filhos. E aí, a primeira vez que eu marquei o movimento foi patinando em Recife, nessa época eu morava em Recife. Verdade, Lelê. Tô relembrando tudo isso. Olha, história. E o tempo Isso! voa. E você foi muito acolhedora comigo, você puxou assunto comigo ali e falou assim: olha, quando você vier ao Rio de Janeiro, vamos marcar de patinar, porque eu também patino. Você falou Ó, assim com estamos ele. na dívida. É verdade. A Você gente imagina que não eu morei no patinou. Rio e a gente não patinou. Verdade, Lelê. Olha só, e também, né, gostaria agora de fazer um agradecimento, porque esse episódio do podcast da Letícia, assim como o capítulo, estão sendo patrocinados pela empresa Porto Gonçalves Serviços Médicos. É uma empresa de saúde focada em medicina do emagrecimento e longevidade, liderada pela doutora Letícia Gonçalves.
além do atendimento clínico especializado, né? Ela, como uma médica de família, sabe dar esse diferencial. A empresa, ela oferece palestras, aulas com foco em psicologia positiva, qualidade de vida e medicina do estilo de vida, que é tão maravilhosa. A doutora Letícia, ela alia a ciência e a prática clínica para transformar a relação das pessoas com a sua saúde, unindo medicina, propósito e longevidade. Muito obrigada à empresa que está aqui, né, proporcionando tudo isso. Muito e, bom. Letícia, agora a gente vai começar com esta parte, que é a parte mais tangível da sua paixão, que é o Transpira, né? E quando você está praticando qualquer um dos seus esportes, sentindo aquele suor escorrer, eu queria saber o que essa sensação ela representa para você. Quais pensamentos, sentimentos que vêm à tona, né, nesse momento desse esforço físico? Porque para um médico, essa entrega física ela tem um significado ainda mais profundo. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim. Então, eu penso que a maneira mais direta da gente responder essa pergunta é dizer assim, ó, se sentir viva, né? Entender que o corpo foi feito para isso e para muito mais, e que muitas vezes a gente, na nossa rotina intensa de trabalho, seja como médico ou qualquer outro profissional que demanda, né, uma dedicação intensa de tempo e ocupação mental também, né, dos compromissos, para além de estar presente no compromisso de trabalho. Então, quando a gente consegue experimentar o que o corpo dá conta, quando você começa a ter consciência do que o movimento, não só o movimento como prática esportiva, mas a poesia que existe na contração muscular, né? Nessas células vivas que estão ali não só para simplesmente sobreviver, mas para poder experienciar coisas além de simplesmente levantar e fazer suas coisas e voltar para casa. Não, você pode realmente cobrar um pouquinho do seu corpo, e isso me faz sentir muito viva. Essa é a principal delícia, que eu posso dizer assim. Me sentir viva é o que me motiva, é o que me faz gostar de dançar, de sentir uma dor ali na musculação. Olha, você foi profunda, Lê. A Letícia, gente, ela é uma poeta, ela é uma artista das palavras. E olha que eu já presenciei algumas situações, né, públicas, né, tipo em congressos enormes, como em situações simples num grupo de WhatsApp. Eu vi que ela tem o dom da palavra, né, e eu nunca tinha escutado algo tão... Como a gente pega a medicina e joga na poesia. Você estava falando, eu estava aqui refletindo que é exatamente isso, Letícia. A gente chega e é que a gente faz muito as coisas muito no automático. E eu, essa semana, venho refletindo muito sobre isso. E você falando, eu pude lembrar dos meus momentos de movimento em geral, né? Qualquer um dos esportes, as práticas. E é isso. Se a gente começar a pensar em tudo que a gente vive ali naquele momento, e a gente como médico, né, cada contração, cada vaso que está permitindo essa circulação, esse sangue sendo distribuído pelo nosso corpo, isso é vida. E, cara, eu nunca tinha parado para pensar assim. Muito legal. Isso é muito legal, né? Que delícia. E, assim, especificamente, assim, todas as vezes que a gente se desafia, e ao longo dessa conversa, provavelmente a gente vai ter a oportunidade de falar disso também, é bem difícil para o médico conseguir tempo para se desafiar quando o assunto é o corpo, quando o assunto é o movimento, né? Porque a gente, né, a gente precisa do corpo funcionando no trabalho também, né? Então aí fica aquela ansiedade. Será o quanto eu me dedicar nisso aqui, o quanto eu vou render depois como profissional? Só que aí, quando você descobre que você rende ainda mais,
né? Aquela ilusão anterior, ai, será que eu vou ficar muito cansada depois? Não, não, pelo contrário. Essa vivacidade que o exercício traz faz com que a gente se torne, inclusive, um profissional mais feliz. Né? Eu acho que isso é o que o movimento traz como bandeira e que eu também gosto de contagiar as pessoas que ainda não estão se dedicando especificamente ao cuidado com a saúde no que diz respeito ao movimento. É isso, caramba, você vai ser mais feliz depois que você realmente encontrar um movimento que conecta com o que você gosta e você sentir esse corpo nessa enxurrada poética de hormônios e ocitocina e endorfina e tudo mais. Exatamente, Lele, muito lindo. E aí eu quero saber, né, ao longo da sua jornada como atleta no sentido que você está bem familiarizada, né, no sentido que o movimento traz, atleta em relação a conciliar, né, as rotinas, a rotina profissional, o autocuidado, a nossa vida saudável e ativa, toda a nossa vida. Esse é o sentido verdadeiro sentido do atleta no movimento Médicos Atletas. Não é pódio, não é medalha, não é nada disso. Isso é bônus, né? E aí, ao longo da sua jornada de atleta, eu queria saber quais foram, né, conquistas, desafios esportivos mais marcantes que você vivenciou. Pode ser uma prova, uma superação de lesão, um objetivo alcançado. Queria que você contasse a história por trás dessa conquista e o que ela significou para você. Tá, ótimo. Então, assim, isso começa lá na gestação, na minha primeira gestação, né? Que a minha filha mais velha tem 10 anos e meu caçula tem 6, então são 3. A Eva de 10, a Laura de 7, o Miguel de 6 anos. Eu tinha uma expectativa muito grande de como seria essa gravidez, e eu queria passar a gravidez treinando, e assim, na gravidez da Eva, eu tive pré-eclâmpsia, e na gravidez da Laura eu tive diabetes gestacional, e essas coisas mexeram muito comigo, na sensação que a gente fica de não ter domínio da situação, porque eu pensava, não, poxa, desde 2012 trabalhando com nutrologia, sabendo como eu deveria me alimentar, sabendo o que eu deveria fazer, fazendo hidroginástica, fazendo musculação e ser acometida por essas doenças na gestação, me deixaram assim triste, para ser muito sincera. E aí, nessa época, eu estava ali fazendo a musculação, mas por um medo das coisas piorarem, né? Então, assim, poxa, eu vinha me dedicando e a minha dedicação não me livrou, eu pensava assim, né? Não me livrou de adoecer na gestação, se eu parar de fazer isso aqui agora, já era, né? Então, não existia nessa época um prazer, existia um medo, né? Então, assim, e até que eu consegui realmente reconquistar o prazer nesse autocuidado através do exercício, demorou um tempo. Um tempo porque eu estava só preocupada com doença nessa época, sabe? E aí depois, quando o Miguel já estava ali com mais ou menos uns 7 meses, uns 6 meses, foi que eu comecei a procurar algumas atividades que não eram simplesmente obrigação, que foi aí que entrou a dança. Na época era o fit dance. E aí eu comecei a frequentar as aulas de fit dance e eu achava, por exemplo, que tinha movimentos que eu estava velha para fazer, mas aquilo começou a me alegrar, né? E eu consegui encontrar ali naquele esporte e naquela prática também artística, né? Uma forma de alegria. E aí meu marido sempre se dedicou muito ao esporte e eu tinha vontade de correr, e o Miguel estava acho que o Miguel tinha uns 5 meses quando eu me inscrevi numa prova de 5 quilômetros. Meu marido ia correr uma maratona e aí ele foi nessa prova de 5 comigo. Ainda naquela fase assim de eu não me identifico com o meu corpo por conta de tudo que eu passei uma gestação atrás da outra. E aí foi difícil, foi terrível fazer esses 5 quilômetros, sabe? Eu tentei treinar, mas eu me cansei muito. E assim, eu queria chegar na corrida mais como uma atividade de superação, porque eu não sou uma
corredora, assim, né? Eu vou ali realmente com o objetivo de falar assim, será que eu dou conta? E aí deixei para lá porque eu fiquei me sentindo muito frustrada com essa prova de 5 quilômetros que eu quase morri. Sei Quase bem como é morri, que meu, é, tô pelo me amor de Deus. identificando. E aí, assim, ó, as crianças foram crescendo, e aí eu fui me empoderando mais, tipo, de quem eu sou hoje como mãe, o que eu posso fazer, o que tem a ver comigo. Nesse meio tempo aí, foi que o Patins voltou, e aí eu comecei a ter o Fit Dance e o Patins como lugares de ser feliz, não só Sim. aquela musculação por obrigação e tal. E aí eu deixei adormecer um pouquinho essa questão da corrida, porque foi uma experiência muito frustrante. E quando as crianças já estavam maiorzinhas, eu resolvi, não, agora eu quero treinar para correr. E eu consegui fazer uma prova de 10 no ano de Uau! 2024. Foi no ano que a gente, inclusive, participou da Maratona do Rio, que os médicos atletas foram, e Foi. eu fiz 5 nessa ocasião, e isso foi em agosto. Em agosto eu fiz 5, aí eu fiz prova de 6, e em setembro eu corri a Power Girl lá no Rio e eu fiz 10 quilômetros. Então, assim, Legal. esse desafio de conseguir correr 10 quilômetros, depois fiquei arrasada, dor de cabeça, fiquei morta também. Mas, assim, foi uma coisa assim que eu pensei que depois daquilo eu até avançaria nos quilômetros que eu chegasse, que eu ia querer, sei lá, ir para 15, para 21, mas realmente eu acho corrida bem desafiador e tem que ter um compromisso de treino, né, bacana para você fazer uma prova de forma coerente, confortável, não, né, não simplesmente Verdade. sair ali. Então, assim, eu contei assim os desafios, mas o maior deles foi realmente correr esses 10 quilômetros. Algumas pessoas podem achar assim, ai meu Deus, que nada, não, mas para mim foi bastante difícil. Eu não acho não, Letícia. Né, Ainda não tive essa coragem de me enfrentar. Muito isso, corajosa. é, foi corajoso, deu certo, mas eu sigo patinando. E aí, quando foi retomar patins, também foi assim. Eu estava com 39 anos, e aí eu fui lá, experimentei o patins, comprei, e será que eu lembro como é que faz isso, né? Aí eu peguei, tinha uma quadra lá no meu prédio, eu levei duas cadeiras de bar, assim, coloquei uma sentada do lado da trave, assim, uma do lado da trave, uma depois do lado da outra trave. Aí eu sentava, calçava o patins, aí segurava na trave para levantar e ia até a parede, até voltar. E aí, aos poucos, o corpo foi lembrando dos movimentos e depois já, dali uns 2 meses, eu estava patinando de novo. Engraçado, né? Você sabe que é o que eu patino, né? Você citou. E muita gente pode menosprezar, né? Falar assim, andar de patins, porque acaba sendo uma atividade muito da infância, né? Uma coisa meio lúdica. Isso, E eu já desafiei algumas pessoas a botar o patins, a calçar o patins e patinar. E nenhuma conseguiu. Nenhuma conseguiu dar essa distância entre as cadeiras. Então, isso. o que é legal no esporte, né, no exercício físico, é isso. É que o nosso corpo ele vai demonstrar o que ele tem aptidão, facilidade, ou nem facilidade, mas o que ele vai desenvolver, assim como ele vai mostrar o que não tem. Então você viu, você foi tentando na corrida, o seu tudo bem que a gente não pode falar, treinou, né, da maneira que, mas Sim, você foi se encontrando. Isso é uma coisa muito legal, porque a sim, gente precisa entender que ninguém precisa ser igual a ninguém. É a corrida que é um esporte? Não, a dança é um esporte, porque isso, você vai lá, você se prepara, você tem toda aquela estrutura, todo tem o exercício programado, não é dançar aleatório, você tem a coreografia, o isso. patins, você tem trabalha um equilíbrio Nossa, absurdo, né? Então, assim, a sim, gente tem capacidades do nosso corpo, né, Lelê? Que não isso. necessariamente é correr, né? E eu não lembrava também nessa época, assim, eu comecei, como eu te contei, indo de um canto da trave para o outro,
Aí, assim, eu não lembrava de forma segura como que eu faria a curva e tal. Mas aí tinha um professor de patins que, assim, lá no Recife, no Parque Dona Lindu, vamos pensar assim, lembra um, um museu de arte moderna ali do Rio, assim, Sim, tem aquele lugar bem lisinho para patinar, então as que pessoas vão para lá delícia. patinar. E lá eu conheci um professor de patins, e aí eu marquei, comprei pacote de aula com ele, e ele me ajudava a lembrar as coisas, sabe? E aí, aí me trouxe segurança para fazer as curvas, e aí eu ia atrás dele, assim, ó, naquele coletivo, que massa, eu tô podendo, tomei um tombão nessa época, porque eu tava me sentindo super seguro com ele, e agora eu tô Sei. sabendo mesmo. Mas foi muito importante também, assim, acho que a gente correr atrás também de pessoas que podem nos, né, que têm essa habilidade de nos ensinar, se a gente está afim de alguma coisa, né? Foi assim também com a canoa havaiana no Rio. Eu tinha vontade de remar será como é que é isso? E o Rodrigo lá na praia de Botafogo, é, foi muito acolhedor e assim, ó, todo mundo vai conseguir remar e tinha medo como é que ia ficar quando chegasse lá no meio do mar, né? Mas enfim, eu acho que é isso. A gente tem um desejo relacionado ao que o nosso corpo pode fazer, e tem alguém que pode fazer essa curadoria, né? Tem um professor, tem um Ajuda. personal, ajuda muito, assim, né? Então, a gente não precisa ir sozinho. Exato. Muito legal, Lê, saber, né, os seus desafios, as suas conquistas nesse Transpira. E aí, para a gente fechar, né, esse bloco do Transpira, a gente sabe que a vida do médico ela é extremamente exigente, independente da especialidade. Eu sempre falo isso. Ela é exigente desde a nossa formação, desde que a gente decide fazer vestibular para medicina, ela já está exigindo, com longas horas de estudo, de trabalho, de responsabilidade. Eu queria saber, eu estou falando da vida do médico, mas para você especificamente, até por conhecer a sua história, esse fechamento do bloco do Transpira, ele vai além da medicina. Ele vai à sua vida de mulher, à sua vida de mãe. Eu sou mãe, mas eu falei para você, eu falo direto, eu falo, você é uma mãe, você é uma super mãe, aquela que tem capa, porque, vou te falar, ser mãe de dois é difícil. Mas a parada não é soma, é progressão geométrica. Você tem um filho, aí você vai ter dois, aí é ao quadrado. Aí você tem três, é ao quadrado, é ao cubo. Então, assim, Então, esse fechamento do bloco, eu queria que você dissesse quais são as suas principais transpirações que você precisa fazer na sua rotina para encaixar a prática esportiva de uma forma consistente na sua vida profissional, mas não deixa de dar esse bizu, essa experiência como mãe, como esposa, gente, esposa de militar. Eu É. fui marinha, eu sou, né, uma vez militar, sempre militar, eu sei que Uhum. quanto é difícil. Então, assim, dentro desse contexto todo, eu queria que você falasse dos sacrifícios, da organização, da disciplina que Isso. essas escolhas exigem. É. Isso aí. Essa disciplina é uma coisa muito forte na nossa casa, né? E aí, assim, ó, o exercício, ele tem que existir. Então, essa é um acordo entre todos, né? Todo mundo tem que se exercitar. E aí, existe uma corrida de revezamento no tempo, né? Então, assim, por exemplo, meu marido faz longão aos domingos, porque sábado de manhã eu trabalho, então no sábado ele não consegue fazer o longo. E aí, é, as horas que são as horas que eu vou treinar e as horas que ele vai treinar precisam ser acordadas, porque e não pode perder 5 minutos, tá? Assim, ó, assim, ele chegou, eu saio. Domingo é um dia que eu preciso fazer musculação dentro da distribuição do tempo que eu reservo para treinar. Então, assim, domingo de manhã é um momento em que a nossa família está dedicada a exercício. Porque se a gente não conseguir organizar esse horário para nós, então aí assim, a gente
organiza atividades, inclusive com as crianças, que sejam, vamos andar de bicicleta, né? Vamos fazer um passeio no parque, que vai todo mundo de tênis. Então, a nossa vida, ela hoje gira em torno de uma organização onde todo mundo vai ser contemplado com o seu horário de praticar o seu esporte. E aí, a gente abre mão de muita coisa de vida social, sabe, Mi? Mesmo assim, ó. Por exemplo, se meu marido tem algum treino de manhã ou coisas parecidas, a gente sabe que não vai poder sair e ficar na rua até tarde. Então, assim, só a gente combina com atividades de lazer que não vão prejudicar isso. E isso não é de uma maneira rígida, mas de entender que, se isso é importante para nós, a gente vai precisar abrir mão. E a gente abre mão principalmente de coisas que diz respeito a eventos sociais que vão atrapalhar o horário da família se organizar. Tá Então, certo. assim, São vou pensar, sacrifícios em prol, né? sair para poder ficar batendo papo e petiscando. Não. A gente não faz isso. E eu não acho que esteja errado quem faça, né? Mas na escala de prioridade, treinar no outro dia e isso não prejudicar o sono da noite anterior e a gente chegar em casa a tempo das crianças se organizarem, dormirem, para a gente no outro dia acordar e seguir com as nossas agendas, é isso. Então, o que a gente tem de principal, assim, a minha dica principal é tenha uma agenda. E uma agenda assim, ó, na agenda tem o horário da dança, na agenda tem o horário da musculação, na agenda tem o horário de tudo. Que mesmo assim, né, com filho pequeno, tem coisas que tem dia que não vai. E tudo bem. E só fazendo um adendo, né? Além de vocês terem que fazer essa gestão de tempo de 5 vidinhas, né? São 3 filhos, mas você e o seu marido ainda tem a sua gestão de agenda profissional. Sim. Porque sim. com as mudanças, porque a Letícia, como a gente falou no início, eu conheci a Letícia, ela morava no Nordeste. Sim. Aí ela veio, deu uma passadinha no Rio. E aí, isso tudo desprograma e reprograma. Porque é uma vida, é uma vida. Sim. E não, sim. aliás, são 5 vidas. Aí você deu uma passadinha no Rio, ficou um período e foi para o Sul. E aí você desprograma e reprograma tudo de novo. E você faz isso com as 5 vidas, com a sua vida de monte de faces da Letícia e a parte profissional. Que agora a gente estava até falando, né, no WhatsApp, que tenho percebido que você está mais sobrecarregada, porque Letícia também é coordenadora de alguns projetos no movimento. Ainda tem isso. Aí vocês vão falar, Michele, sua malvada, você está botando usando mais o tempo da Lelê. E a Letícia está atendendo, trabalhando a vida profissional até mais tarde, né, Letícia? Então, mais agenda para gerir. Isso, e aí foi justamente isso. Eu organizei minha agenda de uma forma diferente esse ano, porque as crianças tiveram mudança de horário de escola, agora Eva estuda de manhã e Laura Miguel de tarde. Então eu precisei mudar tudo na minha agenda também de trabalho. E aí, assim, a gente, antes de tudo, coragem, né? Como diz Guimarães Rosa, a gente precisa ter coragem. E, na verdade, se a gente não acreditasse que valesse a pena, né? Por exemplo, se eu não tivesse um projeto em comum com o meu esposo, de a gente construir uma família dessa forma, mesmo sabendo que viriam essas dificuldades de mudar de estado, de mudar de local, a gente tem um propósito maior, né? Principalmente assim, como cristãos que somos, então assim, a gente tem uma vida de fé forte, então a gente acredita que a gente está cumprindo uma missão, né? Então, se a nossa família puder inspirar outras famílias também, no sentido de valores, né, do que a gente cultiva dentro da nossa casa, de como a gente cultiva a nossa vida, para tentar acertar, porque é isso que toda família quer, né? A gente quer acertar com nossos filhos, a gente quer acertar como pessoa. Então, eu acho que nessa jornada toda, o que proporciona eu conseguir dar conta de combinar isso é ter um marido parceiro. Se meu marido ele assume o papel de pai realmente,
e aí a gente consegue dividir o trecho e, por exemplo, na hora que eu estou atendendo, ele está fazendo tarefa com as crianças, na hora que eu vou buscar minha menina no inglês, ele está no mestrado. Então, assim, esse ano eu organizei porque meus horários da dança, um dos horários da dança, na terça-feira, no final do dia, ficou um dia agora que ele tem cadeira no mestrado. E aí eu falei assim, poxa, me organizei para fazer aula de dança nesse dia. E assim, eu queria fazer 5 vezes, agora vou fazer 4. Aí eu falei, não pode faltar na terça? Eu falei assim, posso, né? Mas, poxa, eu me organizei que eu queria fazer aula de dança nas terças, né? Mas é o dia que ele tá lá no mestrado, eu tenho que buscar a Eva no inglês. Caraca, é um Porque antes transpiro. seria ele que buscaria ela no inglês, entendeu? Aham. E como a gente chega numa cidade que você não tem rede de apoio, tipo, não tem parente aqui, meus pais, ou uma irmã, alguém que pudesse dividir o trecho. É claro que até que você construa confiança em uma família amiga, para que você consiga falar, não, eu vou deixar minha filha ir com essa pessoa, não é rápido. Não, não é rápido. Letícia, olha, esse bloco do Transpira foi incrível mesmo, porque o que a gente geralmente vê, né, nas histórias? Algum colega que acaba deixando de se priorizar porque é absorvido ali pelaquela rotina profissional, né? E aí acaba perdendo mão disso e não se dando conta do quanto ele o tempo está passando e esse autocuidado, né, que a gente aqui está e botando como o movimento, né? Mas o autocuidado ele é muito mais complexo que isso. Mas a gente aqui no movimento, né? A gente traz a parte do exercício. O seu bloco do Transpira ele é mais carregado porque é muita transpiração. Transpira de tudo quanto é lado, amiga. Meu Deus, Olha, transpiro. transpira mesmo. Mas agora vamos passar, né, para o respira. Isso daqui é Respiro. quase uma. É que eu esqueci o nome do programa lá que a gente ficava relembrando o passado. É uma linha do tempo, mas tinha um programa, né? Que você ficava. Vale a pena ver de novo? Não, um negócio desse, né? Tinha um programa aí que a gente. Arquivo confidencial. Isso aí é um arquivo confidencial. Porque agora a gente passou para o Respira. E esse Respira representa para nós escolhas, mentalidade, transformação interna. E aí, essa parte talvez eu não conheça muito. Por isso que eu adoro, e quando eu no projeto eu falei, eu quero ter essas conversas, porque eu quero conhecer as pessoas. E eu quero conhecer a sua carreira, eu sei de algumas coisas, mas enfim, eu queria que você olhasse para a sua carreira médica, desde a faculdade até hoje. Então, você vai passar um filme na sua cabeça e eu queria que você descrevesse, Lê, essa jornada. Quais foram os momentos decisivos, os aprendizados que moldaram a sua vida profissional e moldaram você como é hoje, a médica que você é hoje? Que pergunta bonita. Essa pergunta é Eu tô linda, até porque arrepiada, amiga. essa pergunta, quando a gente está no pré-vestibular, quando a gente tem 17 anos e decidi, eu tinha 16 anos quando eu decidi que eu queria fazer medicina, ali a gente já entra para essa conversa que a gente até tinha anteriormente, de privações e de abrir mão, né? Eu naquela época eu já sentia tudo que eu estava abrindo mão. Por exemplo, eu falo sempre com as pessoas, eu nunca assisti Pânico na minha vida, aquele programa que saía no domingo à noite, porque eu sempre estava estudando no domingo. Então, eu às vezes ouvia os vizinhos dando risada, falei, gente, poxa vida, eu acho que eu queria rir também desse programa. Mas porque era um horário importante para eu poder rever como é que ia ser minha semana, eu estava fazendo faculdade e tal. Quando eu entrei na faculdade de medicina, eu tinha muitos sonhos, assim, eu achava assim, que minha vida ia mudar completamente. E depois que você chega lá e você começa a ver aquelas matérias iniciais, falei, nossa, poxa, eu fiz tanto esforço para isso, eu acho que nem era isso que eu queria. Até que a gente chegue na parte da clínica e que você comece realmente a identificar o que. E você é muito novo, você ainda está se descobrindo como pessoa. Então, eu entrei na faculdade de medicina, a ideia inicial é que eu queria fazer cirurgia. E aí foi passando e eu cheguei na cirurgia e aquilo
aquilo virava uma mistura assim, moça, mas será que eu quero esse tipo de vida? Eu admirava, mas não me via como uma mulher com os planos que eu também tinha de família. Eu não que ser cirurgiã não tem como ter família, mas do que eu projetava, eu imaginava, acho que com isso aqui não vai dar. Aí eu pensei, então vou fazer ginecologia. Então, com ginecologia, eu acho que vai ser uma vida com melhor qualidade. E depois fiquei um tempo na Promatri, fazendo plantão de obstetrícia, ainda pensando em fazer ginecologia. E quando, no meu relacionamento com o meu marido, a gente começou a planejar que íamos ficar juntos, eu comecei a imaginar a minha vida com plantões e tal. E aí, sendo muito verdadeira contigo, eu fui escolher medicina de família para conciliar com a vida de família, né? Então, assim, Que eu legal. sabia que eu não queria trabalhar final de semana, que eu não queria dar plantão de noite, né? Então, assim, eu queria ter uma vida de segunda a sexta, planejada, não ser chamada para socorrer alguém fora do meu horário já previsto para estar trabalhando. Então, quando eu escolhi e eu fiz essa mudança muito, eu não, até o quinto ano podia nunca imaginar que eu ia querer trabalhar com clínica, porque eu tinha certeza que eu ia para o lado da cirurgia. Se não for cirurgia, GO, né? Mas, pensando na vida que eu queria ter, além da médica, eu falei, ó, isso aqui vai conseguir realmente se relacionar, inclusive, com o meu destino, que vai ser se eu realmente casar com na época, meu namorado, né? E aí, então, as minhas decisões, elas foram decisões também pensando quem eu seria como não médica. Então Que foi legal. eu não decidi só pela questão de carreira, eu decidi também para conciliar a vida familiar. E aí fui fazer medicina de família em medicina de família eu estava no Rio e eu também nessa época me interessava por esse lado de prevenção, de medicina preventiva. E aí fui fazer nutrologia na Abra em 2011 e, e fiquei muito empolgada ali com a nutrologia e nessa época lá, já em meados de 2012, aí eu comecei já a atender nutrologia na Tijuca, morava em Botafogo nessa época, e aí tinha minha vida de médica de família e também atendendo no consultório de nutrologia. E aí comecei a me empolgar por esse lado do cuidado ainda mais específico, quando a gente olha para as questões de hábitos, de alimentação. E aí essa história que me levou depois para a medicina do estilo de vida. Porque ao mesmo tempo que eu ia ali trabalhando com obesidade também para os meus pacientes de SUS, com grupo de obesidade, fiz grupo que recebeu um destaque, na época o secretário de Saúde do Rio, Daniel Soranço, foi lá no Que meu legal. trabalho em Copa para ver o meu grupo, levei essa experiência para Brasília para compartilhar com outros como que eu conduzia cuidado de melhora de peso, né? Como que os pacientes chamava saúde total, como que eles conseguiam emagrecer com reuniões semanais na unidade básica de saúde. Então eu pegava o conhecimento da nutrologia e também trazia para a medicina de família. E nessa época, foi uma época que eu não era mãe ainda, né? Então eu me dedicava muito a isso, principalmente no cuidado de pacientes com obesidade, que sempre foi assim um advocacy para mim, né? Eu fazia caminhada no calçadão de Copa com os pacientes, então assim, uma médica de família assim realmente que a população sempre gostou muito. Então eu sempre fiz muitas atividades coletivas, de grupo, e eu sempre acreditei que a gente pode se fortalecer com os nossos pares. Então, assim, antes de entender teoricamente sobre conexão e como isso importa na saúde, eu intuitivamente eu ia para esse lado do cuidado e cuidar de forma coletiva. Né, eu fui preceptora de saúde coletiva da Unirio também, lá em Copa. Então, eram assim, paixões que me moviam já desde antes de chegar na medicina do estilo de vida.
E aquela frase, né, que a gente escuta muito na MEV, né? A gente já é MEV antes de saber, né? Antes de É, descobrir a MEV, a gente. Isso é muito incrível, né? O que faz a tribo MEV crescer é isso, é a gente chegar e sentir, a gente já faz intuitivamente, aí quando você encontra e parece que o mundo clareia, né? E a medicina do estilo de vida é muito linda. E a isso. nutrologia tem tido um crescimento muito grande nos últimos anos, principalmente no pós-pandemia, né? Como que tá importante, né? A população está aprendendo a conhecer a especialidade, a valorizar a especialidade, né? Muito legal, eu acho muito legal. Sim, isso. E assim, Mi, só que até eu chegar ali na medicina do estilo de vida, existiam uns buracos, assim, sabe? Porque eu tinha muita frustração com os meus pacientes que não mudavam. Eu achava que era alguma coisa que eu não estava dando Sim, conta, e no final das contas eu realmente fui aprender, quando fui estudar a ciência da mudança, realmente técnicas de entrevista motivacional, coisas importantes que eu não tinha, é, 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 não usava, né, não tinha praticado, então eu não conseguia evocar mudança nos pacientes. Eu conseguia palestrar assim nas consultas, né? E sim. aí isso foi uma virada de chave muito grande em 21, quando eu cheguei na medicina do estilo de vida e aprendi realmente a ensinar os pacientes a encontrarem esses pontos dentro deles para que eles pudessem viver as mudanças de saúde que eles desejam, né? Que Conseguir lindo. dividir essa responsabilidade que antes eu achava que Sim, era minha e por isso eu me frustrava achando que não estava dando certo por minha culpa, mas é porque eu precisava entregar o que era do paciente, sabe? Então, assim, nessa jornada, o que eu acho que marca, assim, a minha vida, e que foi quando eu encontrei um dos médicos atletas, foi quando eu cheguei na medicina do estilo de vida. então, é isso que eu quero perguntar agora, né? Qual que você considera, né? Qual ou quais nessa jornada os grandes feitos, as maiores realizações? Eu, por te conhecer, tenho a minha opinião, né? Mas vamos lá, deixa você falar. Porque eu quero, né, saber em relação às maiores realizações, que você já falou, mas qual esse must, né, de mudança e também, junto a esse marco na medicina para você, que para mim, de tudo, você faz tudo muito bem, mas você sabe que quando você fala de uma temática específica, é uma temática que eu falo, Jesus, ela sabe a pessoa que parece que você entra o Espírito Santo, é como se entrasse o Espírito Santo da neve, e aí você vai e fala, já sabe do que essa é a minha visão, né? Mas eu quero saber qual Sim, é a sua visão. E eu também, dentro desse contexto, né, que você contou da sua jornada médica, queria saber como é que a disciplina, essa resiliência, a capacidade de foco e organização e gestão de tempo que você contou no bloco anterior do Transpira, e que foi desenvolvido, né, com exercício, com esporte, como é que isso tudo, essas características ajudaram você a enfrentar desafios e alcançar esses objetivos na sua profissão? Aonde que o esporte, né, ele ajuda na sua vida, na sua performance médica, na sua vida profissional? Então, primeira pergunta, qual marco, sim, qual foi o must na sua vida profissional? E a segunda é essa do esporte e a vida profissional. é. Então, aí a gente segue procurando o nosso lugar no mundo e a gente, graças a Deus, a gente pode cada vez repensar se é nesse lugar que eu quero estar mesmo. A fase da mulher, da mãe, ela sempre foi prioridade. Então, eu precisava sempre estar diante de algo onde, assim, eu quero me realizar profissionalmente, mas desde que isso não prejudique a minha vida familiar. Então, eu precisei ir de uma maneira muito, muito leve. Eu não fui em nenhum momento na minha vida é, é, metendo as caras assim e largando tudo pela nossa carreira, pela carreira médica. Não fiz isso em nenhum momento.
E em algumas fases da minha vida, me sentia até aquém, pensando, poxa, na velocidade que eu estou indo, eu vou chegar depois. Só que era a velocidade que eu precisava. Então, acho que com a maturidade a gente também descobre isso. Porque se eu tivesse feito algumas escolhas há 10 anos atrás, eu não estaria feliz como eu estou hoje. Né? Então, assim, ali dentro da medicina do estilo de vida, eu conheci a psicologia positiva. Né? E a psicologia positiva, ela simplesmente conectou com os valores que são mais importantes para mim, que é o quê? Que é perceber que através do encontro clínico, quando o paciente estiver diante de mim, eu sou capaz de encontrar as virtudes que ele já tem e usar isso a favor dele. Então, a gente não fala de um encontro, né, só de o que está dando errado. Sim, existem as coisas que a gente precisa te ajudar a corrigir, tomar algumas medicações, isso vai precisar. Mas o que funciona nesse indivíduo? Então, quando eu conheço a psicologia positiva em 21 também, e eu entendo que a gente pode cultivar isso nas pessoas, a minha vida muda completamente. Ela muda a partir desse momento em que eu me sinto capaz, inclusive, de dar conta de mais coisas. Por quê? Porque eu descubro quais são as minhas virtudes que eu posso usar a meu favor e também as que eu preciso trabalhar, porque eu não desenvolvi tão bem elas assim. Então, o conhecimento dessa área especificamente, não só para eu me desenvolver como profissional, aí isso ali dentro da medicina do estilo de vida, especificamente da Escola Brasileira da MEB Brasil ali, aí a gente constrói uma história que você se torna mentor, professor, você começa a desenvolver algumas atividades, consegue ser convidado para escrever um capítulo de um livro. Então, assim, eu entrei como parceira no livro Cardiologia do Estilo de Vida para escrever o capítulo de alimentação. E isso aconteceu de uma maneira tão orgânica, assim, que eu só posso dizer assim, é só porque eu estava vivendo realmente a minha verdade, vivendo de forma genuína, e que isso, deu match, como diz, né? Então, assim, a minha história eu acho que pode ser diferente de muitos outros colegas, porque eu escolhi não me dedicar de uma maneira única à vida como médica. E por isso recebi, inclusive, assim, muitos olhares atravessados, muitas pessoas criticando as minhas escolhas, e aí eu tive que ter realmente a resiliência de um atleta que sabe que no fim você vai receber a medalha, então assim, que não desiste no meio do caminho, porque você tem um foco, né? Então assim, eu sabia onde que eu queria chegar, e a inteireza que eu queria viver. Então, eu precisava, nesse momento, realmente me manter surda para as críticas que eu recebia, que sempre foram muitas. Que incrível, hein, Letícia? Sempre foram muitas críticas. Eu imagino, eu imagino. Mas, assim, isso é realmente algo muito, muito comum, né? Às vezes a gente escolhe o caminho e você está ali no caminho, buscando aquilo, e algumas pessoas até próximas, né, chegam para a gente e falam, ai, mas você tem certeza? Mas para que isso? E ali você por dentro tendo a certeza de que você está no caminho certo, que a felicidade vai transbordando, mas nem É todo isso. mundo consegue enxergar. E isso acontece também nos esportes, né? Às vezes a pessoa fala, ai, tá, mas vai andar de patins, e a pessoa não entende, É, né? Ou uma dança, a zumba, que é uma dança tão animada, né? Quando reposto, que você marca e eu reposto nos sim, stories, eu fico assim, gente, é muito legal. Aquilo dali é é, transbordar a é felicidade. muito. É muito E, legal. eu fico só olhando e falo assim, gente, se eu dançasse tão mal, é porque eu não tenho coragem, tá? Porque eu fico olhando, fico, ai meu Deus, então é aquilo, você gera na pessoa, né? Você gera em outras pessoas comentários ou pensamentos, melhor, pensamentos bons, né? De pessoas que vão querer estar ali junto com você, pensamentos de pessoas que ficaram, pra que isso? Inclusive, muito no contexto, eu até vi esse fim de semana, Lê, uma. Cara, eu vou repostar isso. Vou ver se eu reposto isso hoje nos stories. Simplesmente uma GO que fala exatamente isso. Ela fala que ela faz menopausa, tudo aí ela posta muita coisa da vida dela, da vida profissional, tudo. E aí ela faz a gente pensar o seguinte: ela fez um rios falando assim: poxa,
eu queria trazer um tema muito que eu vim criando coragem para trazer, porque a gente, como mulher, a gente não, às vezes, não tem coragem de botar um story da gente dançando num Sim. aniversário, né? Fica com aquela, vão olhar e vão falar assim, aquela médica dançando, né? Aquela médica. Então a gente vai se privando e vai se podando, né? E é muito isso, né? Eu acho que quando você pega o exercício, seja lá qual que você vai fazer, e você vê que não é só glória, também são dias de luta, né? E dias de glória, mas os dias de luta, seja uma crítica, seja uma dificuldade, né? Para estar estudando, porque com certeza quando você entrou na psicologia é uma área nova, já despertam aqueles olhares, aqueles pensamentos críticos. E é onde você vai e mantém o foco e segue e alcança. E se torna, se realiza e é feliz, né? Muito legal isso, Lê. Muito legal. Isso aí. Então, acho que eu respondi, né? Que assim como um atleta que deseja chegar no final, eu também já, né, naquela projeção que você faz, assim, já me vejo vencendo, né? Que os coaches no esporte usam, né? Eu já me via vencendo, já me via chegando. Eu me vejo chegando antes sempre. Sempre eu vejo dando certo. Então, assim, e aí não é nem isso aí, nem é técnica, não. É minha essência mesmo. Eu sou uma pessoa que acredito muito nas coisas e acredito muito nos encontros, e eu sempre busco me relacionar com pessoas que eu vejo que estão com um propósito parecido comigo, como assim aqui, como foi o desafio dos médicos atletas, né, que eu fiz a formação, justamente no momento que eu estava mudando de Recife para o Rio, e que eu já tinha conhecimento técnico de que, né, o ambiente, né, a cultura que a gente está inserida que vai influenciar nas coisas que a gente vai dar conta de fazer, que vai facilitar as nossas escolhas, né? Então eu escolhi intencionalmente estar em meios que tem pessoas que gostam de esporte também, para que isso me contamine. Então eu escolho na academia frequentar aulas coletivas onde as pessoas estão ali compartilhando um desejo comum. Então, eu entendo que o poder da conexão hoje, de forma teórica, né, e eu uso isso a meu favor. Eu busco as pessoas que estão buscando coisas parecidas com as que eu quero, para me fortalecer e ficar encharcada nesse ambiente que me facilita as escolhas. Perfeito, Por isso eu Lê. ganhei o desafio dos médicos atletas. Ai, olha só o troféu! Meu troféu aqui, ó. E o troféu fica ali, garradinho com ela. Tem várias fotos. Muito lindo. Sim. Ganhou mesmo. Foi um desafio que a gente, eu e Juliana, a gente pegava no pé e fez isso e fez aquilo. Tinha um monte de função, né? Um monte de regrinha, né? De objetivos a serem alcançados. Mas é isso. E, Lê, para fechar esse bloco do Respira, eu queria saber se você acredita que a sua vivência, né, como atleta, né, nesse conceito do atleta do movimento, do médicos atletas, traz uma perspectiva diferente para a sua atuação como médica. Em Claro. que sentido? Né? De que forma a atividade física ela impacta na sua relação com os pacientes? Porque a gente estava até então falando da vida profissional. Mas isso eu acho, né? Isso é uma coisa que a gente prega muito, ele transborda, ele vai além, né? Então, toda essa forma que a atividade física modificou a sua vida, ela também é transbordada e impacta a sua relação com os pacientes, suas recomendações e a sua própria visão sobre saúde e bem-estar, né? E aí eu quero saber Isso. assim, né? Como é que isso é passado para os seus pacientes? Como eles te enxergam? Como eles te veem nessa nesse movimento, né? Nessa sua vivência? Porque quando você posta alguma coisa, eles Isso. veem. Lá na É, consulta também, né? No dia a dia, você é. mesma falou que as pessoas acham que médica de família é ir lá, aqui no Rio de Janeiro tem muito UBS, postinho, fica lá, prevenção, faz a visita, não sei o quê, mas vai além, né? Quando você tem essa vivência de atleta, de movimento, de exercício dentro da sua vida, isso para o paciente é diferente, né?
Sim. Primeiro, aquela questão da dissonância cognitiva, né, que a gente não consegue ajudar um paciente em coisas que a gente não faz realmente. Então, assim, é muito difícil que o médico toque nesse assunto do movimento se ele não pratica, né? Então, assim, eu acho que a gente não pode viver essa hipocrisia, né? De como é que eu vou conseguir ajudar meu paciente a mudar estilo de vida se eu não estou cuidando nem do meu? Então, eu acho que você senta nesse lugar de, eu tenho propriedade, tenho experiência, sei quais são as dificuldades e eu posso compartilhar contigo e a gente trocar aqui o que que eu consigo fazer para te ajudar a pensar maneiras diferentes de encarar esse momento da sua vida. Então, principalmente porque a gente sabe a gente vive o que a gente faz. Então, isso transparência, isso não precisa nem de discurso, né? Porque o exemplo arrasta. E aí, com as redes sociais, é isso mesmo. Eu já tive gente, seguidor, gente que não é nem paciente, falar, ó, me matriculei na academia por conta de você. Tá de mim. Aham. Então, que interessante, né? Então, acho que a nossa profissão, né? O médico é um grande influenciador. Nós somos líderes, né? As pessoas elas levam em consideração o que a gente está falando e a gente precisa viver o que a gente está falando. Então, acho que isso flui de uma maneira muito natural porque é verdade. Então, os pacientes eles falam assim, ó, se a doutora dá conta, será que eu não dou também? E aí a gente, né, finalmente chega a esse bloco final, que é o bloco do Inspira. Que intencionalmente ou não, Lê, a jornada de um médico atleta, como você colocou muito bem, ela motiva outras pessoas. Eu concordo plenamente com você. Os médicos, eles são influenciadores e os que não perceberam isso, né, precisam acordar, porque a Sim, gente pode influenciar para o bem ou para o mal. Então, esse papel essa posição que a gente está, né, depois de conquistar a nossa formação médica, é um papel muito importante. Então, tem influência positiva ou negativa. E aí eu queria saber se você realiza algum trabalho ou projeto específico, além da sua prática esportiva pessoal, para servir de inspiração real, né, para os seus colegas ou seus pacientes, ou para a comunidade em geral. Se você tem algum projeto assim, queria que você falasse um pouquinho. ué, tem um projeto. Eu sou coordenadora do blog dos médicos Fala atletas, aí. então a gente é um coletivo de médicos que escreve no blog assuntos de saúde, não só para os colegas, mas para a sociedade de forma geral. Então, assim, a ideia é que cada um de nós, né, a partir do momento que a gente ganha, né, o nosso direito a exercer a medicina e de falar de saúde, surge uma grande responsabilidade, né? Uma responsabilidade que inclui formar opinião, né? Então, assim, então ali dentro dos médicos atletas, a gente tem esse braço, que é o blog, onde a gente pode trazer, né, textos mensais, semanais, quinzenais, com informações de saúde que a pessoa possa usar, não só para inspirar mudanças na sua própria vida, como também a família como um todo, né? Então, assim, na medicina de família, a gente olha isso, a gente olha o núcleo familiar como um lugar potente de transformar ou não a saúde das pessoas. Então, a ideia realmente é trazer, através dos textos, esse o cumprimento desse chamado, né, de levar informação a qualquer canto do Brasil. E através da internet a pessoa consegue encontrar os nossos textos e é muito bom. Olha, Lê, eu não me lembro exatamente quando eu te chamei para ser a coordenadora, né, desse projeto, para me ajudar nessa missão, porque eu via que eu acho que de tudo, tirando o Instagram em si, né, existe post assim, enfim, mas o texto do blog é algo que tem um alcance absurdo, né? A gente vê que como ele está sendo buscado, né, quando ele
uma temática é solicitada no Google, por exemplo, como ele aparece logo, é muito, muito incrível essa estatística. E, assim, eu leio os textos, né, dos coautores, dos escritores, né, dos escritores do blog, e engraçado que a Lê tem uma maneira peculiar de escrever. Ela escreve falando pra gente. Quem lê fala assim, a Letícia está aqui na minha frente falando para mim. É muito incrível, sabe? É uma escrita que não é uma escrita, como é que eu posso dizer? Técnica, chata. Não. Ela escreve, ela conta as coisas da vida. Isso. É muito incrível É. isso, porque A eu gente fico... conecta aquele assunto com a realidade, Exato, com a justamente realidade. com aquela pergunta anterior, né? Então, assim, como que isso aqui se encaixa na minha vida e você pode ver isso na minha vida? E aí isso pode te ajudar a ver na sua também. E Isso. principalmente porque os meus textos ali, né? Eu coordeno ali os textos dos colegas também, mas os meus textos especificamente, eu sempre trago elementos da psicologia positiva na prática do dia a dia. E aí eu Muito acho que legal. a maior missão que eu cumpro aqui, para além, claro, né, de compartilhar o sacrifício que é conciliar tudo isso, né, um sacrifício que vale a pena, e é por isso que a gente faz sacrifício, o blog tem um lugar especial no meu coração aí das ações que a gente faz para levar Muito legal. saúde para todo mundo. Muito legal. E aí a Lê vai, divulga, né, Léo, o link, tudo. Então, até mesmo, quem quiser, quando entra lá no site principal, né, quando vocês forem assistir aqui o podcast, entra no site principal, www.medicosatletas.com.br, bota blog. E ali vocês vão ver, porque cada textinho tem o seu escritor. E aí vocês vão achar o da Letícia, ou na busca, lá na parte da busca mesmo. Mas é muito legal mesmo. E é um projeto que, assim, que teve ganhou um tempero, um sabor diferente quando a Lia começou a coordenar. Coisa boa. E, Lê, ainda no Inspira, eu queria saber como é que foi para você perceber que a sua paixão pelos exercícios, pelos seus esportes e a sua dedicação também à medicina se tornaram uma fonte de inspiração para os outros. Por que eu pergunto isso, né? Porque a gente veio traçando, a gente fala da parte do movimento, do exercício, a parte do atleta, depois a parte do médico, e aí a gente enxerga que isso é transbordado para o paciente e a gente sabe que o médico acaba, quando ele entra para o Médicos Atletas, ele acaba descobrindo que ele está influenciando outras pessoas, né? O paciente, as familiares, os colegas de trabalho. E só que é engraçado, porque quando a gente faz um convite para o médico atleta participar contar sua história, participar de um podcast, ser um coautor do livro, ele fala, mas eu fico assim, para mim é uma coisa tão óbvia. Então eu enxergo isso, eu fico assim, cara, mas. E às vezes é difícil do colega se enxergar como essa pessoa que inspira. Porque a gente tem uma cultura triste que só o artista, a pessoa pública, ela impacta as outras. Mas isso vem mudando, como você mesmo já trouxe isso aqui na nossa conversa. A internet, ela democratiza, ela é maravilhosa para o bem. A internet é maravilhosa para o bem. Uma excelente ferramenta. E ela democratiza isso. E a gente conhece pessoas maravilhosas, com histórias maravilhosas e que são inspiradoras, para mim, igualmente quanto uma pessoa lá que ganhou um prêmio. Juro, assim, eu fico encantada com as histórias. E aí eu queria saber, né, como foi para você perceber que você inspira, que você é uma fonte de inspiração para as outras pessoas, e se existe algum caso, uma pessoa em particular, não necessariamente paciente, pode ser familiar, pode ser colega, enfim, uma pessoa que você inspirou e que você guarda com carinho, com mais carinho no coração essa história que te marcou profundamente.
Sim, olha só, tem várias, mas eu vou colocar uma história recente aqui. Assim que eu mudei aqui para Porto Alegre, criança pequena e tal, então assim, uma coisa que eu já levanto e já coloco a roupa de treino. E aí, mesmo que eu não vou treinar imediatamente, eu vou levar a criança na escola e vou treinar depois, eu já saio com a roupa de treino. E aí uma vizinha minha começou a me ver e ela passou até a comprar no mesmo lugar que eu compro meus conjuntos de treino. E ela estava na época sedentária, passou a fazer caminhada. Agora ainda está fazendo caminhada, não se matriculou numa academia. Mas o que, que aconteceu? Só dela me ver com roupa de treino, ela teve vontade de comprar roupas parecidas com as minhas, mas não só para se vestir como eu me visto, mas para ser alguém que se exercita. E ela falou assim, Letícia, você chega aquela luz. Então, assim, essa responsabilidade de que o exercício nos mantém viva e que isso traz... Já teve situação de uma pessoa me perguntar se eu era profissional de educação física. Caramba, Lê, para você Eu ia ver fazer a unha no lugar, ela falou assim, ó, verdade. você vinha sempre com roupa de ginástica, eu achava que você era professora de educação física. Eu falei, não, então assim, eu acho que é muito importante a gente estar atento aos detalhes, porque a gente está sendo observado o tempo inteiro, e a mensagem está sendo passada, inclusive pela imagem. Então, a intenção é, olha, eu estou colocando a roupa de treino porque eu tenho um compromisso que eu vou treinar. Primeiro eu vou levar as crianças na escola, vou resolver minha unha, mas eu vou treinar depois. Então isso fica na memória das pessoas e as pessoas que às vezes você nunca vai saber, elas às vezes, poxa, Letícia, vem aqui, ó, não deixa de ir no treino dela, vem fazer a unha, mas vai. Então assim, tem dia não, tem dia que você tem que escolher entre a unha e o treino. Mas eu acho que é isso. Então acho que eu percebi, foram várias as ocasiões, mas especificamente mais recente foi isso, né? A vizinha que No me prédio, perguntou né? onde que eu, no meu prédio, me perguntou onde que eu comprava as roupas e começou a comprar, começou pela roupa para depois vir o movimento. Então é muito legal isso, né? Exato. Essa foi um exemplo de inspiração, né? Mas teve também lá do prédio, da Urca, montou o grupo das mães, lembra? Nossa, não é? São muitas E eu histórias, gente. conhecia, são É, muitas. não dá nem assim, não dá nem num único podcast. Se eu for contar tudo aqui, nem sobra para o livro. Não, calma, calma, que o livro tem mais. Quando a gente assiste um filme ele tem uma parte, né? Quando você lê o livro daquele filme é mais completo. Mas. Aí, tipo, ó, no meu aniversário, eu fiz a comemoração do meu aniversário com uma grande aula de fit dance, aí foram todas as amigas, vizinhas e tal. Então, assim, eu tô sempre, e até minha irmã falou isso, assim, nossa, Letícia, era 2024, você estava fazendo um aniversário, tipo, na academia. Então, é porque, voltando àquele planejamento lá do primeiro bloco, se eu for fazer uma festa que vai me atrapalhar na minha rotina no dia seguinte, É verdade. É né? Então, assim, verdade. vamos fazer uma festa que a gente já treina? É verdade. E me diz aí que você pulou, você esqueceu, o seu sentimento em saber que você é uma pessoa que inspira. Como é Muita que você se responsabilidade. sente? Me sinto responsável. Muita responsabilidade, né? Me sinto num lugar de responsabilidade. É verdade, é É, verdade. É. E então, para fechar esse bloco Inspira, eu queria que você deixasse um recado para os leitores, né, do livro e também para os ouvintes do podcast. Eu falo isso porque o capítulo, eu acabei não sei se eu já falei antes, mas o capítulo do livro de cada coautor vai ter um QR Code que vai levar para esse podcast editado, tudo direitinho lá no YouTube. Então, qual o recado final diante de toda essa jornada do Transpira, Respira e Inspira, que você pode dar para essas pessoas que vão ler a sua história, conhecer a sua jornada, conhecer as suas inspirações, suas transpirações? é. Existe aquilo que é só nosso, que está dentro do nosso coração, e essa verdade,
se ela é corrompida, se ela é tocada, a gente passa a viver desconectado com o nosso sentido, o nosso propósito. Meu recado principal assim é dizer, identifique quem é você no seu propósito e não deixe, né, que outras coisas que estão surgindo pela jornada te desvie desse propósito principal. Porque quando você tem um norte, seja onde você estiver, fisicamente, geograficamente, emocionalmente, você sempre sabe para onde você tem que voltar. Então, a minha ideia é pensar e inspirar as pessoas a cultivarem essa verdade que existe dentro de cada um. Assim. Verdade, Lê, exatamente isso. Assim, eu concordo plenamente. Se a gente consegue se manter ali, uma hora Fiel, chega. eu vou Fiel, manter fiel aos seus valores. seus valores, uma hora chega, né? É no tempo de Deus, essa é a verdade. E então, Lê, a sua história é realmente inspiradora, mostra que existe a força da conexão entre o corpo, a mente e o propósito. Muito obrigada por compartilhar conosco essa jornada né? Que é transpira, respira e inspira. E eu foi um privilégio, né, tê-la conosco nessa manhã aqui que está tudo claro, mesmo que vocês assistam à noite. Para quem quiser acompanhar o seu trabalho, que agora todo mundo já conhece, né? Quem é a doutora Letícia Gonçalves, o que faz, mas eu queria que você trouxesse aonde que os leitores e os ouvintes podem te encontrar, site, Instagram. Vou colocar aqui também para ajudar, que eu já vou colocar já vou fazer mais um agradecimento final, mas se você puder adiantar aí Sim, aonde. meu Instagram tá ali no @LeticiaPorto_médica. Dali você encontra caminhos para todas as outras coisas, canal do YouTube, site doutoramudança.com.br, né? Adorei, não conhecia. Aqui em Porto Alegre, eu atendo ali na Ramiro Barcelos 652 e telemedicina, que é o meu carro-chefe, né? Que é atender pacientes que eu tenho aí pelo Brasil inteiro, e palestras e mais outras coisitas más. Olha, então, gente, bizu que eu já vou dar, né? Se vocês conhecerem, comecem a ler os textos do blog e acompanharem o perfil, que Isso. vocês vão Ali entender. pelo meu Instagram, você entra ali no link da bio, tem assim, ó, textos do blog. Cai direto nos textos do blog dos médicos atletas. Está dentro do E cair meu link da direto no bio. seu, Cai isso, cai direto direto. nos meus textos. E são maravilhosos para vocês conhecerem mais a psicologia positiva, de repente, levar uma palestra de psicologia positiva para dentro do trabalho, dentro enfim, né, fazer alguma parte mais corporativa, ou dentro do hospital, dentro de faculdade, ou até dentro de empresas, porque a psicologia positiva é para todo mundo, né? Então, Isso. a palestra da Lê é maravilhosa, vocês vão amar, já assisti algumas. E também, Lê, para marcar consulta pelo site, dá para marcar consulta de telemedicina? Sim, pelo site tem lá o ícone assim, marcar consulta. Ótimo. E no Instagram também tem a No possibilidade. Instagram, gente, olha, hoje em dia não tem desculpa. Mais uma vez, agradecer a Porto Gonçalves Serviços Médicos, que estão aí com as informações de localização, que a Letícia é a líder, né? É a médica-chefe. E, Lê, excelente. Antes da gente se despedir, eu quero lembrar também, né, aos ouvintes que a história completa, porque isso aqui parece completa, mas como eu falo, todo filme, todo áudio vindo de um capítulo, de um livro, ele tem que cortar partes, né? Porque não dá para assim, a gente vai ficar aqui, né? Mas o capítulo, geralmente, o livro, ele tem uma riqueza. Por isso que ler é maravilhoso. E a história completa da Letícia vai estar no nosso livro Transpira, Respira e Inspira.
volume Médicos Atletas, que vai ser lançado no segundo semestre desse ano. E fiquem atentos que o lançamento vai ser um arraso. Fiquem ligados para mais informações. Eu também. Dançando. Vamos ver. A gente ainda não vai falar nada do lançamento, porque a gente está formando o grupo, né? O grupo dos coautores, e a gente vai decidir juntinho como é que vai ser esse lançamento. Agradeço todo mundo que vai nos assistir, que nos acompanha, que tem acompanhado aí nesses episódios, e até o próximo capítulo.